Vascaíno, fala Vascaína, bem-vindos ao canal. Vamos comentar aí sobre o último jogo do Vasco contra o São Paulo, né? Faz aí alguns dias, mas acho importante a gente bater um papo sobre isso. Bom, o Vasco da Gama, ele começou o jogo, a partida, tomando uma leve pressão do São Paulo, que seria normal, né? O São Paulo está jogando em casa. Então, depois ele assumiu as rédeas, o controle da partida, onde o Vasco foi totalmente diferente. É impressionante como o Diniz, em apenas alguns dias de treinamento, sem jogos, sem aquela loucura do calendário, ele conseguiu fazer com que o Vasco da Gama jogasse futebol realmente, né? O Vasco ele pressionou o São Paulo, fez uma marcação alta. É verdade que o São Paulo tinha desfalques, principalmente no ataque, mas ainda assim o Vasco foi muito superior na partida. O Vasco, por muitas vezes, teve possibilidades até de golear o São Paulo lá no Morumbi. Foi um resultado realmente impressionante da parte do Diniz, que a gente viu realmente o Vasco praticando o futebol. E isso é muito bom, isso foi uma grata surpresa, né, pra gente, porque a gente viu o Vasco tentando jogar, mas sem uma efetividade, na verdade, né? A gente viu o Vasco uns 45 minutos do primeiro tempo realmente jogando alguma coisa, mas a gente via uma falta de entrosamento, a gente via muitos erros de passe, via uma equipe realmente que estava tentando fazer o que o treinador pedia, mas que não tinha tanta efetividade assim, né? Mesmo com alguns resultados positivos, mas principalmente fora de casa, era sempre um desastre. Então a gente esperava que o Vasco fosse até empatar essa partida, né? Nem esperava uma vitória, e muito menos a vitória da forma como ela foi. O Vasco, de fato, taticamente humilhou o São Paulo. Eu acho que o Vasco, né, nessa situação, colocou até o Zubeldia perigo ali de ser demitido do São Paulo, diante do tamanho da diferença técnica que o Vasco apresentou para o time de São Paulo. Lembrando, a gente entende que o São Paulo estava desfalcado, mas ainda assim, eu acho que o São Paulo, mesmo com as peças titulares, o Vasco ainda ganharia a partida da forma como ele jogou, né? O Vasco, ele foi para cima, ele foi um time que teve a posse de bola, uma apresentação incrível de Felipe Coutinho. É impressionante como esse cara ele pode jogar futebol ainda. É uma coisa que a gente já debatia há algum tempo aqui, né? Quando a gente falava dessa pausa para o Mundial, né? É uma coisa que eu citei bastante aqui. Seria importante o Diniz dar o aval para o Coutinho, para ver como seria essa relação ele e Coutinho, como seria esse desenvolvimento desse jogador, né? O Payet, de fato, é um jogador que teria que sair, né, na época quando eu falei, né? Então o Payet saindo, mas Coutinho teria que ser avaliado pelo Diniz para saber se ele precisaria, se ele conseguiria, né, desenvolver o Coutinho, conseguiria retomar a confiança dele, essa questão tática dele. A gente sabe que ele tem um problema físico, né, ainda, mas ele aguentou bem ontem, se não me engano, ele jogou 70 minutos, né, na partida, 70, 80 minutos da partida. Foi muito bom a participação do Mágico, entendeu? A gente não via uma partida do Coutinho dessa forma, foi a melhor partida dele desde a volta dele, né? O Coutinho, ele não será mais aquele cara que a gente vê no Liverpool, de ponta, que vai pegar a bola, vai para dentro da área, vai chutar. Ele ainda vai conseguir fazer isso, né, de chutar de fora da área, ele tem um chute muito bom, mas não será mais esse cara. A gente tem que entender isso. O torcedor vascaíno, de uma forma geral, ele precisa entender que o Coutinho não será o Coutinho do Liverpool. Ele será um Coutinho que, pegando a bola, irá facilitar o jogo. Então ele vai distribuir esse jogo, ele vai driblar um, driblar dois, vai encontrar um companheiro livre, né? Ele vai aprofundar uma jogada para o Piton, vai aprofundar uma jogada para o Nuno, ele vai ver o Ryan lá no outro lado, vai conseguir fazer um toque de mais qualidade, vai ver a aproximação do Tietê. Então, assim, não é o Coutinho que vai pegar a bola, vai sair driblando um ou dois, cortar para a direita, bater e fazer o gol. Não é mais esse Coutinho. É um Coutinho que vai conseguir pensar o jogo para esse elenco do Vasco. E, claro, precisa de reforços. O Vasco é um clube que precisa de reforços. Mas o Coutinho, se tiver outras apresentações como essa, de fato, ele carimba como titular do Vasco e carimba uma permanência. Claro, eu acho que não ao valor que ele é hoje. Ele é 1.700.000 mil para os cofres do Vasco por mês. Eu acho que o Vasco poderia reduzir a sua folha, poderia colocar ele com um salário talvez de 1 milhão, um salário de produtividade, enfim, existem N formas de você fazer um contrato com um jogador da importância do Coutinho, mas creio que 1.700 ele ainda não vale. Lembrando, foi uma partida excelente do Coutinho. Uma partida excelente. A gente precisa saber se ele vai ter condições de dar prosseguimento
a essas excelentes partidas, né? Mas 1.700.000 eu acho que é um teto para o Vasco muito alto, visando que o Vasco precisa de contratações, precisa fazer investimentos certeiros no mercado. A gente torce para o Admar, que tem uma visão muito boa no mercado sul-americano, consiga trazer jogadores e principalmente jogadores do Brasil, né? O Vasco busca muito jogador estrangeiro. Eu acho que o Vasco tem que começar a olhar para as suas opções em território nacional, né? Mas sim, o Coutinho, ele, pelo que ele demonstrou, ele merece ficar, só que com um salário menor. 1.700 1.700.000 por mês, eu acho inviável para o Vasco fazer essa loucura, até porque se você paga o Coutinho 1.700.000 por mês, você já começa a despertar novamente empresário de Verratti, aumento salarial, empresário de Piton, empresário de o Léo Jardim já tem uma loucura aí que o empresário dele pede, né? Então, se você reduz a folha salarial do Coutinho para 1 milhão, então você bate ali um teto. Ó. 1 milhão é o nosso teto. 1 milhão é o máximo que a gente vai pagar. Então você economiza 700.000 por mês, né? Já é um grande investimento. 700.000 você traz um jogador, né? Um salário desse, você traz um jogador de alto nível no mercado sul-americano, no mercado nacional, e você consegue fazer com que esse Vasco tenha um teto de 1 milhão, impedindo até mesmo, por exemplo, o empresário do Léo Jardim achar que ele tem que ganhar 1,5 milhão a 2 milhões. É uma loucura para um goleiro. Nenhum goleiro em território nacional ganha isso, né? E ele não é o melhor goleiro do Brasil, por mais que a torcida do Vasco enche a bola dele, né? Mas ele não é o melhor goleiro do Brasil. Ele tem falhas, ele está entre os melhores goleiros do Brasil. Então, assim, eu acho que o Vasco ele precisa resolver essa situação salarial para justamente ele conseguir contratar jogadores para o seu elenco, mas que fica claro nessa partida do São Paulo, o Diniz tendo tempo de trabalho, ele consegue desenvolver uma equipe competitiva. Então o Vasco ele passa a ser uma equipe competitiva com o Diniz tendo tempo para trabalhar, pelo que a gente viu com o São Paulo. Óbvio, foi um jogo, gente. Um jogo em que o Vasco jogou muito. Mas é claro que com a chegada do Diniz, o Vasco passa a jogar futebol, que era algo que ele não vinha jogando desde o início do ano. E me arrisco a dizer desde o final do ano passado. O Vasco não praticava mais o futebol após a eliminação contra o Internacional, contra o Atlético Mineiro. O Vasco, na eliminação contra o Atlético Mineiro, ele não jogava mais futebol, né, depois que ele foi eliminado. Então, desde lá até a chegada do Diniz, o Vasco, a gente não viu o Vasco jogando futebol. Com o Carille era algo horroroso. Com o Felipe também, né? A gente teve 45 minutos do jogo contra o Palmeiras com o Felipe, em que o Vasco esboçou um jogo realmente de futebol. Mas com o Diniz, as coisas são diferentes. Com o Diniz, ele é um técnico que, de fato, chegou e preencheu a lacuna de que é um técnico realmente para o Vasco da Gama. A identificação dele, as declarações dele para a torcida, as declarações dele para o clube demonstram que ele é um técnico para o Vasco da Gama. E demonstram que ele é um técnico que consegue desenvolver um elenco. Até quando? Não sabemos. Mas, de fato, o Vasco hoje pratica futebol, coisa que não fazia há muito tempo. Torce para que esse segmento de trabalho dê mais frutos. Precisamos de mais frutos. O Vasco precisa de um título, se não esse ano, ano que vem. O Vasco necessita de um título. O título mais fácil, a meu ver, passando do Independente Del Valle, se conseguir passar, é um jogo muito difícil. Um jogo que o Vasco vai ter que usar a cabeça nesse jogo. Um empate lá é um excelente resultado para decidir aqui em São Januário. Então, o Vasco conseguindo passar do Independente Del Valle, dependendo dos chaveamentos da Sul-Americana, o Vasco buscando a Sul-Americana já é um título que o classifica para a Libertadores do ano que vem. Então já é um excelente resultado. Não por título de Sul-Americana, mas pela classificação na Libertadores. Copa do Brasil, onde puder chegar, está excelente. Financeiramente é uma competição muito boa para o Vasco. E obviamente, o Campeonato Brasileiro, o Vasco precisa fazer um campeonato seguro, um campeonato tranquilo, um campeonato em que, beleza, talvez não esteja entre os top 8 do campeonato, top 10, mas um campeonato em que ele não corra riscos de ser rebaixado. Que, ao meu ver, já tem times que já estão nessa posição. Para mim, o Sport, por exemplo, ele já é um time, se não ganhar as 3 partidas, voltando dessa pausa do Mundial de Clubes, para mim o Sport já está rebaixado. É uma equipe que, assim, felizmente ou infelizmente, não sei, tem gente que gosta de esporte, tem gente que não gosta,
tem gente que preferia outros times no lugar do Sport, mas é um time que, por exemplo, está rebaixado e o Vasco não é um time que tem que brigar com o Sport por essa vaga, né? O Vasco não é um time que tem que lutar com o Santos. O Vasco não é um time que tem que lutar, infelizmente, contra o Fortaleza. Eu queria que o Fortaleza continuasse na Série A. Eu acho muito interessante os times do Nordeste desempenharem bons trabalhos e tudo mais, mas é impressionante a queda do Fortaleza nesse Campeonato Brasileiro. Mas são times que o Vasco não tem que competir por vagas ali embaixo. O Vasco tem que buscar sempre olhar para cima na tabela. Muito longe de Libertadores ainda. Tá? Não temos reforços para isso ainda. Não temos um time ainda seguro e maduro para de fato ir para a Libertadores da América. Mas o Vasco necessita olhar para cima. O Vasco necessita sonhar com voos mais altos. Né? Lembrando, mantendo a realidade. O Vasco ele busca sonhos mais altos, mas a gente não vai achar que ele vai ficar entre os 3 melhores times do Campeonato Brasileiro. Isso não vai acontecer. Né? Mas o Vasco precisa fazer um campeonato seguro, um campeonato tranquilo, um campeonato que, né, acontecendo uma vitória na Sul-Americana, já vai para a Libertadores. Mas se não conseguir, que se classifique de novo para a Sul-Americana, que crie casca para torneios internacionais, se acostume a jogar torneios internacionais, se acostume a jogar os torneios sul-americanos novamente. O Vasco necessita estar presente e necessita viabilizar sua marca no exterior. Né? Isso ajuda também numa possível venda, é óbvio. Né? Um clube que, por exemplo, um clube que cai para a Série B e quer ser vendido, o seu valor cai. Um clube que está se qualificando todo ano para a Sul-Americana, para a Libertadores da América, avançando no seu território nacional, né, indo em competições, indo em fases mais longas em competições nacionais, como Copa do Brasil, então o Vasco indo às quartas, o Vasco indo às semis, né, isso já desperta o interesse e já desperta um olhar. Olha, é um clube que pode, falta ali um ponto final para ele ser competitivo de fato, de conquistar um título. Então isso atrai investidores, isso atrai pessoas que talvez queiram comprar o Vasco, né? Isso ajuda. Então a gente vai verificando isso e vai torcendo para que o Vasco consiga desempenhar esse papel. E o Fernando Diniz, no momento, é o cara mais qualificado para esse tipo de situação. Então, o torcedor vascaíno, diz aí para mim o que você acha, o que foi o jogo de São Paulo, o que você acha que o Vasco ainda deve melhorar, o que o Vasco ainda deve buscar nesse mercado, nessa janela de transferências. Tá bom? Forte abraço, sempre Vasco.